Fala pessoal, professor Mal aqui. O nosso estudo de hoje será sobre trigonometria, tudo bem? Especificamente sobre o estudo do círculo trigonométrico, pessoal. Duas coisinhas aqui, ó, duas medidas angulares que nós temos aqui na trigonometria, o grau e o radiano. Aqui nós temos o exemplo de 1 grau, né? A medida do arco AB é igual a 1 grau. O que é 1 grau? Se eu pegar uma circunferência e dividi-la em 360 partes iguais e tomar apenas o arco formado por uma dessas divisões, esse arco, a medida desse arco é chamado de 1 grau, tá? Qual que é a definição de radiano? Aqui temos um ângulo alfa, certo? E eu tenho um pedacinho de um círculo aqui, ó, um comprimentozinho dele aqui que eu chamei de L. E além disso, daqui até aqui vale R, né, que é o raio, e do centro até aqui também vale raio, tá bom? A medida do arco EF em radianos é dado por quem? Pelo comprimento desse arco, que é L, dividido pelo raio, tá? No caso, quando o L for exatamente igual a R, nós teremos que R sobre R vai dar 1 radiano. Então, o que é um radiano? Um radiano é quando o comprimento desse círculo, né, é exatamente igual ao seu raio. Nós temos um radiano aí, tá bom? Terceira parte, conversão de unidades. Como que eu converto graus para radianos e radianos para graus, certo? Nós temos aqui, ó, graus, radianos. 180 graus equivale a pi rad. Por que 180 graus equivale a pi rad? Isso aí você tem que decorar, é super importante, tá? Ele vem dessa parte aqui, ó. Comprimento do círculo. Quanto que vale o comprimento do círculo? Naquelas aulas anteriores de geometria plana que nós estudamos. O comprimento de um círculo vale 2πr, né? Os dois franceses, lembra dos dois franceses? Então imagina esse círculo aqui, se eu tomar o círculo inteiro aqui, quanto vai valer esse L aqui? Esse L não vai valer 2πr, que é o comprimento inteiro do círculo? Se eu dividir pelo raio, eu corto aqui, sobrou quanto? 2π, não é? Então significa o quê? Que uma volta completa no círculo em radianos vale 2π rad, 2π radianos. Se uma volta completa, que é 360 graus, equivale a 2π rad, meia volta, 180 graus, equivale a π rad. 180 graus equivale a π rad, por isso que eu coloquei aqui. E essa conversão é super importante. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. Imagina que eu quero descobrir o valor de 30 graus em radianos. O que eu faria aqui? Sempre uma regrinha de 3, tudo bem, pessoal? Ó, 180 graus equivale a π rad. 30 graus, que eu quero saber, equivale a x rad. Multiplicando cruzado isso daqui, nós temos o quê? Que 180 vezes x é igual a 30 vezes π. Tudo bem até aí? O 180 está multiplicando, eu vou passá-lo dividindo. Então, x vai ser quanto? 30π por 180, certo? Posso cortar um zero com zero, ficou 3 por 18. Eu posso dividir ainda em cima e embaixo por 3. E eu concluo que esse meu x é dado por quanto? 3 sobre 3, 1 vezes π, π. 18 por 3, 6. Então, nós temos aqui que se eu tenho 30 graus, quanto que vale em radianos 30 graus? Equivale a π sobre 6 radianos. Ok? Próxima parte aqui, olha. Quarta parte, círculo trigonométrico propriamente dito, né? Que é o foco da nossa aula de hoje. Para o círculo trigonométrico, eu vou definir o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente, né? No círculo trigonométrico. Tomemos um círculo trigonométrico centrado num plano cartesiano de raio unitário. O que significa um raio unitário? Significa que daqui até esse ponto vale 1. Daqui até esse ponto vale 1, daqui até esse ponto vale 1 e daqui até esse ponto vale 1. Todos os raios valem 1, tudo bem? E vamos tomar um certo arco aí. Então eu peguei um ângulo aqui, olha, eu subi esse arco nessa reta vermelha aqui, né, segmento vermelho, e chamei de alfa esse ângulo, tá? O que significa seno de alfa? Né? Onde que ele está representado ali? Vocês podem pensar assim, ó, seno sem sono. Cosseno, com sono, certo? Então, o seno é o eixo sem sono, o eixo em pé, o eixo Y. Nesse ponto aqui que bateu o ângulo alfa no círculo, certo? Eu vou projetar ele no eixo Y, que é o eixo sem sono, o eixo em pé. Então, essa distância aqui
é o seno de alfa. Essa distância rosa é o seno de alfa, tá? O cosseno é o consono, está deitado, o eixo X. Esse ponto aqui, olha, eu projeto no eixo X. E essa distância aqui é o cosseno do meu ângulo alfa. Tudo bem, pessoal? Uma coisa importante aqui. Quanto que vale, qual que é o maior valor para o seno e o maior valor para o cosseno? Como esse círculo ele é unitário, raio 1, esse seno ele vai assumir no máximo 1, tá? Então se vocês encontrarem algum exercício onde tem um valor de seno maior do que 1, está errado. No máximo ele pode valer 1. E o cosseno, analogamente, também no máximo 1, tudo bem? E qual é o menor valor para o seno, né? Se eu descer, se esse segmento fosse aqui embaixo, ele seria negativo, certo? Pelo plano cartesiano. Mas no mínimo ele vale menos 1, tá? E o cosseno, no mínimo, também vale menos 1. Então nós temos o quê? Que o seno e o cosseno, eles oscilam entre menos 1 e 1. Nunca fora dessa oscilação. Tudo bem, pessoal? Ok? Tangente. O que é tangente? A definição de tangente é realmente uma reta tangente no círculo, olha. Nesse ponto aqui eu tracei essa reta tangente, certo? E o que acontece nesse caso aqui, olha, o arco está aqui, o ângulo alfa está aqui. Se eu projetar esse segmento até tocar minha reta tangente, essa distância aqui é dada pela tangente de alfa, tá? Então o que nós temos aí de importante? A tangente é no máximo 1 ou não? A tangente não. Se eu pegar um ângulo muito mais agudo aqui, olha, a tangente vai bater muito lá para cima, vai ser um valor muito alto, certo? Então a tangente, ela oscila de menos infinito a mais infinito, tudo bem? Por que de menos infinito a mais infinito, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, no ângulo de 90 graus, né? Se eu tomo o alfa como 90 graus, certo? Então ela vai estar em cima do eixo Y, não vai? Como que eu vou projetar esse eixo Y na reta tangente? Tem como fazer isso? Não tem como fazer isso. Então, quando eu for calcular a tangente de 90 graus, né? Ou a tangente de π sobre 2 radianos, vocês vão ver que vai dar um erro na calculadora de vocês. Tenta fazer isso na calculadora científica. Calcula aí, tangente de 90 graus. Vai dar erro. Por quê? Porque vai dar infinito. As duas retas serão paralelas, entendeu? Agora, se eu traçar 89 graus, vai dar um valor bem alto, mas vai dar um valor bem alto positivo, tá? E se eu colocar na calculadora tangente de 91 graus? 91 graus ele vem para cá, não vem? Tem como essa reta aqui tocar essa reta tangente? Não. Como não tem jeito, o que eu faço? Eu volto ela. Então ela vai dar um valor muito negativo, tá? Então nós temos aqui que a tangente ela é positiva no primeiro quadrante, ela é negativa no segundo, porque eu tenho que rebater aqui. E se ela estiver no terceiro quadrante, ela fica positiva, tá? E no quarto quadrante ela fica negativa também. Tudo bem, pessoal? Entendido isso daqui? Aqui nós temos uma parte de simetria de quadrantes, olha. Você percebe que esse ponto aqui, eu consigo projetá-lo no eixo Y e ele vem bater aqui. Depois eu consigo projetá-lo aqui, olha, ele bate aqui. E depois eu projeto ele aqui, ele bate aqui. E depois ele volta aqui. Então, todo ponto, ele tem 4 projeções aqui, certo? No círculo. Então, quanto que vale esse ângulo aqui, né? Se eu pensar assim, ó, quanto vale esse ângulo aqui, olha? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, ele vai valer o quê? Em termos de graus, tá? Em termos de graus, ele vai valer 180 menos o alfa. 180 menos o alfa. E se ele estiver aqui? Ele vai valer 180 mais o alfa, mais esse ângulo alfa, tá? Se ele estiver no terceiro quadrante. E se ele estiver no quarto quadrante? Se ele estiver aqui, ele vai valer 360 menos o alfa, tá? Isso daí se ele for dado em graus, tudo bem? 360 graus aqui, né? 180 graus, né? E se for dado em radianos? Geralmente é dado em radianos, não em graus, tudo bem, pessoal? Se for dado em radianos é muito mais simples, tudo bem? Parece que é complicado, mas é muito mais simples. Olha aqui. Se esse alfa é dado em radianos, meia volta vale π, não vale? Então, esse ponto aqui, ele vai valer quanto? 180, no caso que é π, no caso em radianos, então ele vai valer π menos alfa.
π menos alfa. E se ele estiver no terceiro quadrante? Π mais alfa. E se estiver no quarto quadrante? 2π, uma volta completa, menos o alfa. 2π menos alfa. Uma forma rápida de decorar é 1 a menos, 1 a mais, o dobro menos 1. 1 a menos, né? 1 a mais, o dobro menos 1. Tudo bem? E para finalizar, nós temos as nossas relações trigonométricas, tá? 5 relaçõezinhas trigonométricas aqui que serão muito utilizadas durante essas aulas, tá? A primeira e a segunda eu coloquei de preto, porque vocês já conhecem, eu já falei na aula passada. Quais são as duas relações fundamentais? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Isso aqui pode ser demonstrado aqui. Olha que interessante, ó. Isso aqui não é um círculo unitário. Daqui até aqui, essa parte vermelha não vale 1. Essa parte aqui não é o cos de alfa. E essa parte rosa não é o seno de alfa, certo? Então, olha, se eu der um zoom aqui nesse desenho, nós temos o que aqui, olha? Nós temos um triângulozinho retângulo, né? Um ângulo alfa. Aqui vale o cos de alfa. Esse pedacinho aqui vale exatamente esse pedaço. Então, esse pedacinho aqui vai valer o seno de alfa. E aqui vale 1, certo? Aplica o teorema de Pitágoras ali. Como vai ficar? Vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, a primeira relação fundamental ela é deduzida a partir do teorema de Pitágoras no círculo trigonométrico, ok? E a segunda relação fundamental? Tangente de alfa. Lembra que eu falei na aula passada? O que é a tangente? É a divisão do seno pelo cosseno, tá bom? Por que eu coloquei cosseno diferente de zero? Porque o cosseno está no denominador aqui, então ele não pode assumir o valor zero nessa condição aqui, tudo bem? Essas três relações aqui não são as fundamentais, são outros tipos de relações, a gente chama de relações auxiliares, tá? A primeira relação é chamada de secante. O que é secante de alfa? A secante lembra o quê? Lembra seno, não lembra? Mas é o contrário, tá? É 1 sobre o cosseno, olha. Então a secante de um ângulo, secante de alfa, é 1 sobre o cosseno de alfa, onde o cosseno não pode ser zero por conta dele estar no denominador. A cossecante de alfa, cossecante, lembra? Cosseno, não lembra? Mas é o contrário também. É 1 sobre o seno de alfa, tudo bem? Então a cossecante de alfa é o inverso do seno de alfa, onde o seno também não pode ser zero por conta de estar no denominador, tá bom? E a última relação da aula de hoje é a cotangente de alfa. Cotangente é o inverso da tangente. A cotangente lembra tangente e de fato tem a ver com a tangente, tá? Então, cotangente de alfa, 1 sobre a tangente. E também pode ser escrita como cosseno sobre seno. Por que cosseno sobre seno? Porque a tangente, ela não é seno sobre cosseno. Se eu inverter, eu inverti aqui, não inverti? Então, eu inverto essa relação também, cosseno sobre seno. No caso da cotangente, nem a tangente, nem o seno podem ser zero por conta de estarem no denominador. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre trigonometria 2, um estudo de círculo trigonométrico. Eu espero que eu tenha sanado a maioria das dúvidas que vocês têm aí sobre trigonometria e agora partiu para a atividade de sala. Um forte abraço aí, tamo junto!